Existem várias formas de melhorar a mobilidade do tornozelo e existem vários exercícios com essa finalidade. Mas tem um exercício especial que você já deve ter visto aí pela internet, que usa um elástico e amarra no tornozelo. Então, assim, hoje eu queria mostrar para vocês como executar esse exercício na sua máxima eficiência para que você realmente esteja conquistando mobilidade do tornozelo e não só fazendo um negócio aleatório que você vê aí na internet, ninguém te explica e aí você coloca esse negócio no lugar errado. Porque assim, eu sempre priorizo exercícios mais simples que envolvem o menos equipamento possível para que você conquiste sua mobilidade, porque isso reduz a resistência que você tem para fazer, a dificuldade de você colocar em prática. Mas, se você vai escolher usar a band para mobilizar o tornozelo, você precisa saber como fazer isso, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. A galera geralmente faz e o que não deveria ser feito. Então, o que a galera faz? Elas pegam isso aqui, amarram no rack. E aí, ó, vem cá. Posiciona dessa forma no tornozelo. E começa a fazer movimento. Assim, aí ela começa a fazer movimento aqui. Gente, isso não tá ajudando de forma alguma a melhorar a mobilidade do tornozelo. Porque o movimento que o tornozelo faz, teoricamente, né, que a gente está levando o joelho à frente, é um movimento que depende de um outro movimento que acontece para baixo e para trás. Então, primeiro que a gente está colocando essa band na canela, porque isso não gera tração nenhuma no tornozelo para que a gente esteja favorecendo a mobilidade. Então, o certo é posicionar essa band na posição baixa do rack. E por que essa ajuda é importante? Pegar aquela band, vai colocar na posição no tornozelo. Eu vou mostrar de tênis e depois eu tiro o tênis para mostrar para vocês também. Chega até a ser mais difícil de colocar a band no lugar certo, porque realmente gera uma tração e você consegue sentir que o seu tornozelo está sendo puxado para trás e para baixo. E aí você leva, ó, o joelho lá na frente agora. E aí, nitidamente, quando você está fazendo esse movimento, você consegue sentir a diferença que é daquele que você estava fazendo lá embaixo. Esse aqui, com um movimento... Porque assim, a gente tem um movimento que acontece fora da articulação e um movimento que acontece lá dentro. O movimento, quando eu levo meu joelho para frente e, teoricamente, o tornozelo lá dentro da articulação, está acontecendo um movimento de tração para baixo e para trás, que é literalmente isso aqui. Então eu empurro o tornozelo para baixo e para trás, e quando eu faço isso aqui, fica mais fácil de eu conseguir de fato mobilizar o tornozelo e preparar ele para aquilo que eu vou fazer. Então, de novo, faz isso de um lado e faz do outro, né? Então aqui, ó, de novo, não é na canela, porque não adianta você subir, né, colocar o seu pé em cima de alguma coisa e posicionar o elástico de maneira errada ainda. Então, é aqui embaixo. E aí, o ideal é que esse elástico estivesse ainda mais baixo no rack. Mas é o que eu consigo fazer agora com esse rack aqui, então não tem problema. Mas o quanto mais baixo possível, melhor. Lembra, tem que puxar para baixo e para trás. E aí, ó, eu levo meu tornozelo lá na frente, o joelho acompanha, e aí sim eu tô sentindo uma diferença muito grande no quanto que eu consigo gerar de amplitude, tendo uma tração pelo elástico que está favorecendo a minha mobilidade. Fazendo nem cócega, assim, ajudando em nada o meu tornozelo. E não adianta, gente, ó, quando o elástico está na mesma altura, simplesmente puxa para trás, não puxa, ele não deprime, não empurra para baixo e para trás. E esse é exatamente o movimento que acontece dentro da articulação do tornozelo. É um movimento que a gente não consegue ver, mas está acontecendo. Quero mobilizar o tornozelo com elástico, eu preciso usar o elástico de forma que me favoreça. Porque se vai
colocar o elástico aqui, não vai fazer efeito nenhum. Então não precisa de elástico, entende? Se você quer fazer mobilidade do tornozelo com elástico, você precisa usar o elástico direito. Agora, se não quer usar o elástico, se não vai usar o elástico direito, não precisa usar, entende? Facilmente aqui, ó, eu consigo mobilizar o tornozelo sem o uso do elástico. Mas, se eu vou usar o elástico, que eu use direito, tá? Então, assim, foi um videozinho muito rápido mesmo, só para mostrar para vocês como utilizar o elástico da melhor forma possível para mobilizar o seu tornozelo. Você não necessariamente precisa de um elástico. Já mostrei aqui para vocês, ó, que facilmente você consegue mobilizar o seu tornozelo sem ter um elástico, mas se você optar por esse exercício, que é um exercício muito bom, eu uso com os meus pacientes, e inclusive para aqueles que têm uma restrição muito grande de mobilidade, é importante começar com esse, porque essa tração que o elástico gera para trás e para baixo é muito importante para mimetizar o que acontece naturalmente na articulação do tornozelo e permita que a gente ganhe um pouquinho mais de amplitude. De novo, vai usar o elástico? Usa direito, porque não é só sair colocando o elástico de qualquer jeito. Precisa realmente saber o que está fazendo e é para isso que o canal existe. Se você tem qualquer dúvida relacionada à mobilidade, crossfit, eu estou aqui para te ajudar. E no meu Instagram também eu respondo caixinhas de perguntas diariamente, então se você não me segue lá ainda, segue. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixe seu comentário para eu saber o que mais que você precisa da minha ajuda.